Sejam bem-vindos ao Desperta Angola. Emitido em Miami, no sul da Flórida. Sou Orlando Fonseca, vos falo, como sempre, desde a lindíssima cidade de Miami, no estado da Flórida, aqui na Costa do Sol, no Atlântico Norte, nos Estados Unidos. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, conforme for a hora para toda a audiência. Ali no mundo lusófono, especialmente em África, Ásia, América Latina e Europa, nomeadamente Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Brasil, Portugal, Timor-Leste, Macau, Goa e partes de Sri Lanka. Saibam todos de que para mim é um prazer imenso começar a entrar nas vossas casas através da maior rede social mundial, o YouTube, para vos servir e logo servir o nosso lindo país, a República de Angola. Por favor, deslogo para que acessem os vídeos vossos Desperta Angola e não se esqueçam de partilhar ou de subscrever e partilhar o vosso único canal, o canal de reconciliação e do sem voz ali em Angola, com vista a colocarmos juntos um grãozinho de areia neste processo ou complexo processo de reconciliação nacional entre todos os filhos e filhas de Angola, incluindo a família de agora nomeado Presidente da República, General João Manuel Gonçalves Lourenço. Se você nunca teve ainda acesso a esse show de notícias, a esse grande show, o show de notícias Desperta Angola, te sugiro para que dê uma olhada no YouTube, o Desperta Angola, e te prometo que jamais deixarás de acompanhar as boas novas vindas de Miami, no sul dos Estados Unidos, para o mundo e para o mundo lusófono, porque sou aqui e só será aqui no Desperta Angola onde você escutará verdades que nunca escutaria em nenhum outro canal digital por aí, incluindo análises sobre o tema angolano e do ponto de vista científico. Esse aqui o ponto de vista do teu Desperta Angola. O general João Lourenço está a levar a cabo um regime do apartheid e não confessado ali na República de Angola. O sistema do apartheid foi o regime de segregação racial e que viria a ser implementado pela primeira vez na República da África do Sul pelo então pastor Daniel François Mela, primeiro-ministro do país do arco-íris na época. Logo, viria a ser adotado sucessivamente pelos governos que teriam escravizado a maioria negra na África do Sul até no ano de 1994. Uma segregação racial que viria a ser baseada em cercear, melhor dito, reprimir, desprezar e abalar os direitos da maioria negra pelos boers da minoria branca no país do finado Nelson Mandela. Na verdade, segundo a história, a segregação racial na África do Sul teria tido início ainda no período colonial. Porém, o sistema ou o regime do apartheid no país do Sudoeste Africano viria a ser implementado logo após a realização das eleições gerais tidas lugar em 1948, que como consequência viriam a produzir uma legislação que devia os grupos raciais negros, brancos, indianos, etc., tendo para efeito áreas residenciais inteiras sido muitas vezes, melhor dito, verdadeiramente separadas e das zonas habitadas pelos brancos em relação às áreas então habitadas pela maioria negra na África do Sul. Ao mesmo tempo que as residências dos negros eram quantas vezes simplesmente partidas e, como consequência, a população negra deixada ao relento antes de ser forçada e ou a ser levada para as zonas onde ela, a população negra, era obrigada a habitar separadamente. A partir dos finais da década de 70, os negros viriam a perder legalmente a sua nacionalidade, passando por efeito a fazer parte das 10 pátrias tribais autónomas e que deveriam ser denominadas como sendo bantustões. Ao mesmo tempo que o regime do apartheid já teria também melhor dito, separado os serviços básicos, incluindo os da educação e de saúde, etc., sobre os quais os negros lhes viria a ser reservada a prestação de serviços inferiores em relação aos prestados à minoria branca na época na República da África do Sul. Logo, com o agravamento do sistema do apartheid, se viria a espalhar mais e mais o aumento da desordem, da lei
Melhor dito, logo com o agravamento do sistema do apartheid, se viria a espalhar mais e mais o aumento da desordem e com ele também viria a aumentar na época o vasto movimento de luta contra o regime dos boers racistas da África do Sul, que como consequência passariam a responder com brutal violência, incluindo prisões arbitrárias, execuções sumárias, etc., o que viria a levar a comunidade internacional a implementar o embargo comercial, etc., contra o regime do apartheid vigente na época na África do Sul. Como consequência, o regime dos boers racistas sul-africanos viria a entrar, melhor dito, em uma decadência nos anos 80. E em virtude de haver perdido a luta titânica dos opositores do regime caduco do apartheid, razão pela qual o final presidente Frederick William de Klerk viria a dar o início às negociações com vista a suprimir o regime do apartheid, que finalmente veio culminar com a realização de eleições multirraciais e democráticas na África do Sul, tidas lugar no ano de 94 e que deveriam ser vencidas pelo finado presidente Nelson Mandela, eleito como primeiro presidente negro da África do Sul. Nelson Mandela, primeiro presidente da África do Sul, num de seus grandes discursos afirmou, e cito: "Ninguém nasce odiando o outro pela cor da pele ou pela sua origem social, e muito menos pela sua religião. Para as pessoas odiarem os outros, elas devem aprender a odiar, melhor dito, para as pessoas odiarem os outros, elas se aprendem a odiar, devem aprender a amar os seus semelhantes." Fim de citação. Nelson Mandela afirma ainda, e cito: "No meu país é preciso primeiro ir para a cadeia, melhor dito, e para depois ser presidente." Fim de citação. Ainda Nelson Mandela afirmaria, e cito: "Aprendi de que a coragem não é a ausência do medo, porém é o triunfo sobre o medo. Na verdade, o homem corajoso é aquele que sente, ou melhor dito, é aquele que não sente medo, senão aquele que conquista esse medo." Fim de citação. Para efeito, na República de Angola, logo após o general João Lourenço, o GLO, haver chegado ao poder, e pelas mãos do inocente finado ex-presidente José Eduardo Santos, João Lourenço viria, nos primeiros dias do seu consulado, confundir tudo e a todos em Angola, através das promessas de sua luta de luta contra a corrupção, incluindo a cantaleta do seu slogan de melhorar o que está bem e corrigir o que está mal, etc. Sinais que não passavam de desidrato, que visava apenas para a consolidação do seu poder no casulo dos marimbondos do MPLA, ali na Cidade Alta, em Luanda, uma vez que pouco a pouco, ou pouco tempo depois, e contra todos os prognósticos, João Lourenço viria iniciar uma luta sem quartel e contra o próprio ex-presidente José Eduardo Santos, que o viria de mão beijada deixar o poder ali no casulo. Para completar, João Lourenço, no quadro da sua hipocrisia ou da sua luta contra a corrupção, na verdade, ele só resultaria em simples e ironicamente criar um novo grupo de ladrões e que presentemente reativaram o assalto ao horário público angolano de maneira muito forte e feio. Melhor dito, para completar, Gelo, no quadro da sua hipocrisia ou da sua suposta luta contra a corrupção, na verdade, ela só resultou em simples e ironicamente criar um novo grupo de ladrões e que presentemente reativaram o assalto ao horário público angolano de maneira muito forte e feia. Ao melhor, as empresas gerais João Lourenço, incluindo a construtora o Matapalo ou os grupos Carrinho e Engenvia do secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo, com o João Lourenço como seu sócio, etc. Isto só para citar alguns exemplos, demonstram, do ponto de vista factual, do dito acima para lá, do general João Lourenço, haver criado uma economia paralela em Angola e baseada na venda da cocaína do MPLA. Que eu diga, o recente aprisionamento ali nas Canárias do Reino de Espanha da embarcação de pesca denominada Simeone pela Drug Enforcement Administration DEA norte-americana, juntamente com a Agência Antidrogas do Reino Unido da Grã-Bretanha. Embarcação essa que ida
ida, melhor dito, de Luanda, e alegadamente enviada no alto mar pelo general Eugênio César Laborinho e o seu cúmplice, o Fernando Bambi, receado e acusados atualmente em Luanda pela imprensa independente como sendo os principais narcotraficantes da cocaína do MPLA, através dos cartéis do Índico e do Atlântico, nomeadamente entre Luanda, Rio de Janeiro, São Paulo, Maputo, Moçambique ou Guiné-Bissau e etc. Logo, como se fosse pouco, o regime marxista de Luanda está tão apodrecido internamente, de sorte de que recentemente um grupo de oficiais de justiça, ironicamente, teriam chegado no Tribunal Supremo de Angola e simplesmente selaram o gabinete do presidente da Corte Suprema, o brigadeiro Joel Leonardo, agora alegadamente acusado de haver transformado a maior corte angolana como sendo arena para vender sentenças práticas de abusos sexuais e etc, e etc. Voltando à vaga fria, o facto da Umatapalo General João Lourenço haver dado início à copiosa destruição das residências dos pobres moradores da zona do Zango 3 em Luanda, como consequência foram simplesmente separados das zonas residenciais e simplesmente enviados ao relento, onde homens, mulheres, velhos e crianças angolanas, numa Angola dita independente, na sua própria terra, estes pobres foram relegados ao completo abandono e ao ostracismo. E com vista, ou melhor dito, sobre chuva e sol ardente e sobre pessoas sofredoras, despidas de tudo e de custas imagens estão sendo passadas nas redes sociais e vistas pela vitrina dos países do mundo livre, incluindo aqui nos Estados Unidos, e sobre a segregação destas famílias em relação aos do MPLA. E isto demonstra claramente a existência de um apartheid não confessado criado pelo general João Lourenço em Angola e de maneira muito pior do que fazia o Sr. Pieter Botha na África do Sul racista na época. Logo, a impugnação do mandato de Jean João Lourenço necessita-se urgentemente em Angola e com vista à criação de uma Assembleia Constituinte para um novo começo em Angola, através da União dos Povos de Angola, a UPA. Abaixo a segregação social dos povos de Angola. Foi o ponto de vista do teu Desperta Angola, desde a linda cidade de Miami, no sul dos Estados Unidos. Depois do ponto de vista do Desperta Angola, esse aqui, as notícias de Angola. Uma fonte da PGR do Fernando Helder Pitagros confirmou de que a batida que os oficiais de justiça do Ministério Público efetuaram esta sexta-feira, 13 de março, pelas 10 horas da manhã, aos escritórios do Presidente do Supremo Tribunal, Joel Leonardo, em Luanda. Segundo a fonte, melhor dito, da PGR, a batida visou primeiro fotografar a fotografia da porta do gabinete de Joel Leonardo e para depois efetuar as rusgas do seu gabinete, porém a falta de autorização por parte do secretário Supremo, melhor dito, o Sr. Caiela, teria impedido os oficiais de justiça entrarem nos escritórios do Joel Leonardo. Pois é, compatriotas, se querem que eu vos diga, não é? O nosso país transformou numa comédia, né? Autêntica comédia, a República de Angola. Por vocês separarem, até bem pouco tempo, né? A senhora Exalgina Olávio Vicente Gamboa teria sido enviada para o olho da rua, né? Pelo seu compadre João Lourenço. Foi ali, não é? Que a coisa estalou em Angola, ou a ruptura, se quiserem, teria, não é, instalado ali em Angola entre o poder executivo contra o poder judicial, né? Ou judiciário, se quiserem, né? Tanto a ruptura iniciou a partir da altura em que o João Lourenço começou a confundir o poder judiciário em relação ao poder executivo, né? Criando uma ruptura, não é? Que estamos com ele, como se costuma dizer ali em Luanda, né? Portanto, João Lourenço veio e o miúdo que o acompanha, o arrogante, né? Como é que ele se chama? Do Adão Francisco Correia de Almeida, né? Vieram ali, né? Com comunicados a dizer que a senhora deveria corrigir o seu pedido de demissão, etc, etc, né? Agora,
Acontece que há um grupo, se vocês não sabiam, né? Ainda ontem eu estive a conversar com um grande homem, ali, agora um compatriota meu, né? Desde a África Sul, estivemos a conversar no off ali, sobre isso. A ideia é que ele estava pensando de que o camarada Lourenço, na sua análise, é onde ele fez uma pergunta, mas o que você está dizendo é sua análise ou é dito por dentro do interior do MPLA? Disse, não, isto é a minha análise, acho que o Lourenço, segundo ele, é um compatriota meu, grande homem, segundo ele, o João Lourenço estaria em sintonia com os oficiais da PGR, mas eu disse que não, era totalmente oposto, ao contrário, na minha opinião. Por quê? Porque se o camarada João estivesse em sintonia com esses oficiais que foram, entre aspas, arrombar as portas do Supremo, ou do gabinete do Supremo, não é? O camarada Lourenço teria se pronunciado. Eu posso estar enganado também, mas esta é, do meu ponto de vista, a minha pobre opinião sobre, eu diria, esta salada russa que estamos a assistir hoje em Luanda, transformada numa copiosa e autêntica comédia ali, né? No interior do Partido dos Camaradas, aí, né? Portanto, se vocês não sabiam, há um grupo de pessoas no interior do MPLA, né? E eu aqui hoje vou ser claro com todo mundo aí em Luanda para irem percebendo, porque nos próximos dias nós temos que começar a conversar sobre o racismo ali em Angola, né? Porque eu acho que ninguém deveria, ali no nosso país, ser discriminado por conta da sua cor da pele, seja ele branco ou preto. Porque ali nós temos um problema em Luanda que temos que começar a discutir ali, claramente, que é o problema das cores das peles. Portanto, sem querer fugir muito o tema, não é? Mas eu vou abrir aspas aqui a uma coisa importante que nos tem levado a estupidez em Luanda. Se vocês olharem para o semblante digamos, da população portuguesa, né? E olham para o presidente Rebelo de Sousa e olham para António Costa. Os dois são negros. Né? Se eu não tiver razão, vocês comparem o presidente Obama, por exemplo, que é negro, né? Que nos Estados Unidos é considerado negro. E compara o presidente Obama com António Costa, quem é o mais claro. Portanto, aí em Luanda, o presidente Lourenço foi o que iniciou esse problema aí, de separar os outros que eram mulatos em relação aos pretos. Em Angola, o que nós temos são negros ali. Temos alguns brancos, mas são poucos. Não é? Vocês não sabiam. Ali temos negros, uma data de negros ali. O Rui Falcão é negro. O Engenheiro Costa é negro. Né? Pita Gross é negro. Ok? Carolina Cerqueira também é negro. Todos são negros ali. Vocês não sabiam. Todos. Por outras palavras, né? Todos aqueles que nasceram em África, né? O ser humano vem da África, né? E com consequência é negro. Qualquer um, o fio ao cabo. E se vocês não sabiam, enquanto o negro pode fazer um branco, o branco não pode fazer um negro. Logo, todos aí são negros. Agora, com exceção daqueles que vieram da Irlanda do Norte ou da Alemanha e que têm os olhos azuis, esses sim, não é? São brancos. Portanto, temos de abandonar essa ideia de que os mais claros, né? E que aí costumam chamar de mulatos, são brancos. Não, somos todos negros ali. E ainda que fossem brancos, não importa se você é branco. Porque o angolano não deve ser definido pela cor da pele. Não é? E por isso é que eu trago aqui este ponto de vista relacionado com a segregação racial na África do Sul, não é? Onde o Francisco Mandela, não é? Havia dito, ninguém deve, digamos assim, odiar o outro pela sua cor da pele. Não é? E o Mandela diz, né? Se você aprendeu a odiar, você precisa aprender a amar o outro. Né? Mas voltando à vaca fria, um grupo, aí no MPLA, dos que se acham mais claros em relação aos outros, agora estão contra o Lourenço, aí, se vocês não sabiam. E foram eles que foram responsáveis, não é? Para ir no gabinete do negro
como que ele chama, o João Leonardo, e instalaram aquilo ali, local do crime. Ok? Portanto, esta é uma revancha, né? Entre o Pita Gross, que um dia foi chamado no casuno pelo João Lourenço, para ser posto na rua, e agora o Pita Gross, né? Com o grupo, porque é um grupo, que o Lourenço fica sabendo que é um grupo que acompanha o Pita Gross aí, né? De tipos mais claros do que ele, e que agora, né, foram lá e colaram, ou melhor, eles, e não deixam de ter razão, né? Porque eles são o poder judiciário, logo, alegando o facto de que o poder judiciário é independente, e foram, não importa se é legal ou ilegal, mas foram lá, mandaram os miúdos ali e simplesmente, não é? Selaram os escritórios do João Leonardo como sendo local de crime. Mas na verdade, no fundo, o que aconteceu ali é que teriam, na prática, selado o gabinete de João Lourenço como local do crime. Portanto, você está a escutar uma análise, né? Eu posso estar errado. Mas é isso que está a acontecer. E, entretanto, o camarada Lourenço está no Japão. Mas a ideia é que o Manuel Vicente, segundo aí os bastidores também, já teria comprado uma casa para o camarada Lourenço se esconder em Dubai. Porque a ideia é que o Lourenço está cercado pelos santistas. Cuidado. Entretanto, né, ninguém sabe quando é que o Lourenço, a qualquer momento, pode cair fora do país. Porque está cercado. Cuidado. Se ele não estivesse cercado, né, teria vindo a público, tal como ele havia feito a quando, eu diria, entre aspas, da expulsão da senhora Gamboa, do Tribunal de Contas, né? Mas o facto, repito, do João Lourenço estar calado agora, isto implica de que ele levou um tiro, entre aspas, certeiro, do Pita Gross, né? Na cabeça, razão pela qual, repito, o casuno está calado. Portanto, em nenhum outro país do mundo, mesmo ali na Somalilândia, né? Que parece ser país de ninguém, alguns miúdos simplesmente alguma vez já hajam ido aí, aí em Mogadíscio, na Corte Suprema, na Somália, e chegados lá, sela o gabinete do chefe da Corte Suprema e vão-se embora, né? E o Presidente da República também fica calado, apesar de, alegadamente, no caso João Lourenço, estar a oferecer, não é, apoio político ao Joel. Portanto, estamos perante uma situação simplesmente caricata em Luanda, onde, seja como for, o próprio general João Lourenço aqui é o principal destinatário dessa mensagem. Cuidado, razão pela qual João Lourenço está calado é porque ele, de facto, não é, repito, levou no fundo um tiro bem certeiro do Pita Gross. E os outros que estão a proteger o grupo de Pita Gross, incluindo eventualmente Carolina Cerqueira, Rui Facau, entre outros barricados aí no MPLA, em Surdina, contra o Trunguê do Casuno. Né? O João Lourenço também barricado, melhor dito, no Palácio do Casuno, e que parece estar agora a perder a batalha, né, em relação aos santistas. Razão pela qual, repito, o João está calado ali em Luanda, né? E o João Lourenço, alegadamente, estaria em sintonia, repito, com seu cúmplice Manuel Vicente em Dubai. Segundo as fontes seguras do casuno, o senhor Vicente, né, repito, teria já adquirido uma mansão para a família Lourenço ali em Dubai, onde se poderia refugiar, conforme for ficando, não é, o ambiente pesado em Luanda entre os santistas lourencistas, quando os primeiros parecem tomar conta do cerco do João Lourenço, razão pela qual o Geló pode escapar de Angola. Cuidado! Conforme for perdendo o controle das coisas do país, de resto, né, a situação está clara de que João Lourenço foi completamente humilhado ali, né? Porém, neste caso, Joel, não é, o Geló parece haver sido apanhado de surpresa, né? A batida feita no escritório do seu amigo Joel Leonardo, alegadamente por forma de fazer vincar a independência judicial em relação ao poder executivo, né? Logo, Geló está cercado pelos dos santistas, quando o selar do gabinete de Joel Leonardo, na verdade, teria significado a mesma coisa do que selar as fitas amarelas do gabinete do próprio general João Lourenço, que está, repito, a oferecer apoio político, não é, ao Joel Leonardo. Logo, impugnação do mandato de João Lourenço necessita-se urgentemente em Luanda. Tanto você acabou de escutar, não é, análise, eu diria, mais ou menos fria, né, do que está a ocorrer agora em Luanda por parte de alguém que olha
com substância, não é? Os acontecimentos que estão tendo lugar aí, não é? No turbulento regime dos marxistas de Luanda. Termina aqui essa edição de Desperta Angola. Sou Orlando Fonseca. Eu te falo desde onde te devia falar. E se você me escuta desde Belize, em Cabinda, aí na Congolândia, né? Para Mpinda, ali no nosso lindo estado de Banza, Congo, a Coelho Quango, e na onço, ali em Sanza Pom, melhor dito, e na onço que é um pequeno, Zambola. E se você me escuta desde aqui do que oeste, 90 milhas de Havana, desde aqui para o Maine State, na cidade de Portland, você pode estar escutando música lá na costa do oeste dos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles. Você pode estar ali em Long Beach, onde tem uma comunidade muito grande aí na cidade, na baixa de Los Angeles, em Long Beach. A todos vocês que me escutam desde Long Beach, para a cidade de Nova York, na lindíssima cidade de Mansan, de Grande Mansan. E desde lá, para o meu lado esquerdo, na lindíssima cidade de Luanda, em Sudeste da África. A todos vocês, agradeço imensamente. Se vocês me escutam, onde quer que me escutam, aí na Grande Lisboa, na cidade de Victor Porto, ali em Coacária, de Portugal continental, a todos vocês agradeço imensamente. Vocês podem estar eventualmente na República Federativa do Brasil, ali no Hemisfério Sul, desde lá para o norte do planeta, na República do Japão. Mas vocês podem estar desde o Oriente Médio para cá para o Ocidente. A todos vocês agradeço imensamente. Continuação de uma boa semana, uma linda semana laboral. Eu dito, orem pelas nossas famílias ali em Angola, orem por todos ali, incluindo pela família do presidente Lourenço. E orem para outra família, do outro lado da ilha do Santista. Ali assim, pelos filhos falecidos presidente Santos e para toda a sua família ali, sim, orem por todos em Angola. O nosso país é muito pequeno para todos nós tocar para frente. As nossas diferenças não importam, o que importa é que somos angolanos. Muito obrigado, eu sou Orlando Fonseca e te falo desde a Costa do Ouro, aqui na lindíssima cidade de Miami, na costa atlântica, no Atlântico Norte, nos Estados Unidos. Muito obrigado por escutar-me. Muito obrigado, que Deus possa abençoar a todos. Muito obrigado e muito obrigado mesmo. Muito obrigado.